O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 21. Por que os homens mentem? Basta olhar para o desfecho da breve visita que ele fez para Acel, para ver a prova do que estou dizendo. Kaladin não queria abrir os olhos. Se os abrisse, estaria acordado. E se estivesse acordado, aquelas dores, a queimação em seu flanco, a dor nas pernas, o latejar surdo nos braços e ombros, não seriam apenas um pesadelo, seriam reais e seriam dele. Abafou um gemido e rolou para o lado. Tudo doía, cada extensão de músculo, cada centímetro de pele. Seu coração palpitava, parecia que até seus ossos doíam. Ele queria permanecer imóvel e dolorido até que Gaz se visse forçado a puxá-lo para fora pelos tornozelos. Isso seria fácil. Será que ele não merecia fazer algo fácil pelo menos uma vez? Mas não podia. Parar de se movimentar, desistir, seria o mesmo que morrer, e ele não podia deixar que isso acontecesse. Já tomara sua decisão. Ajudaria os carregadores de pontes. Maldito seja, Ravi, pensou ele. Você consegue me chutar para fora do beliche mesmo agora. Ele afastou a manta e se levantou com dificuldade. A porta do barracão estava aberta para permitir a entrada de ar fresco. Sentiu-se pior em pé, mas a vida de um carregador de pontes não lhe dava tempo para se recuperar. Era aguentar ou ser esmagado. Ele aprumou o corpo e apoiou a mão na parede anormalmente lisa, transmutada, do barracão. Respirando fundo, atravessou o recinto. Estranhamente, alguns dos homens já estavam acordados e sentados. Em silêncio, observaram Kaladin. Eles estavam esperando, percebeu Kaladin, para ver se eu ia me levantar. Ele encontrou os 3 feridos no lugar em que os deixara, em frente ao barracão. Ao inspecionar Leighton, ficou surpreso. O homem ainda estava vivo. Sua respiração era superficial, seu pulso estava fraco e ele tinha ferimentos graves, mas estava vivo. Não permaneceria assim por muito tempo. No entanto, sem um antisséptico. Nenhum dos ferimentos parecia ter sido infeccionado por esprenos de putrefação, mas era questão de tempo naquelas paragens sujas. Ele precisava dos ungüentos do apotecário. Como os conseguiria? Kaladin inspecionou os outros 2. Robert sorria abertamente. Era um sujeito magro, de rosto redondo e cabelos pretos. Faltava-lhe um dente. Obrigado. Obrigado por me salvar. Kaladin grunhiu e examinou a perna do homem. Você vai ficar bom, mas não vai poder caminhar durante algumas semanas. Vou trazer comida do refeitório para você. Obrigado, sussurrou Robert, pegando a mão de Kaladin e a apertando. Parecia estar prestes a chorar. Aquele sorriso afastou a melancolia, fez as dores e o mal-estar esmoecerem. O pai de Kaladin já havia descrito aquele tipo de sorriso. Já não fora o motivo pelo qual Lirin se tornara cirurgião. Era o motivo pelo qual permanecera na profissão. Descanse, disse Kaladin, e mantenha esse ferimento limpo. Não queremos atrair esprenos de putrefação. Me avise se vir algum. Eles são pequenos e vermelhos, parecem insetos minúsculos. Robert anuiu entusiasticamente, e Kaladin passou para David. O jovem carregador estava como no dia anterior, olhando para frente com um olhar desfocado. Ele estava sentado desse jeito quando eu dormi, senhor, disse Robert. É como se não tivesse se mexido a noite inteira. Me dá até calafrios. Kaladin estalou os dedos diante dos olhos de David, que se sobressaltou. Fixou o olhar nos dedos e o seguiu quando Kaladin moveu a mão. Ele levou uma pancada na cabeça, eu acho, disse Robert. Não, disse Kaladin. É um trauma de guerra. Vai passar. Eu espero. Se o senhor diz, comentou Robert, coçando o lado da cabeça. Kaladin se levantou e escancarou a porta, iluminando o recinto. O dia estava claro, com o sol ligeiramente acima do horizonte. Já se ouviam sons no acampamento. Um ferreiro madrugador malhando metal. Chules urravam nos estábulos. O ar estava fresco, até frio, agarrando-se aos vestígios da noite. Tinha um aroma límpido, clima de primavera. Você se levantou, disse Kaladin a si mesmo. Pode muito bem prosseguir. Ele se forçou a sair e fazer os alongamentos, com o corpo reclamando a cada movimento. Depois examinou a própria ferida. Não estava tão mal.
embora uma infecção pudesse agravá-la. Que os ventos tormentosos levem aquele apotecário, pensou ele, pegando uma concha de água no barril dos carregadores e lavando o ferimento com ela. Logo lamentou ter praguejado contra o idoso apotecário. O que o homem podia fazer? Dar o antisséptico sem cobrar? Ele devia praguejar contra o grão-príncipe Sadeias, que era o responsável pelo ferimento, e fora quem proibira o dispensário dos cirurgiões de doar medicamentos aos carregadores de pontes, escravos e criados de nãs inferiores. Quando terminou os alongamentos, um punhado de carregadores que haviam se levantado para beber água estava junto ao barril, observando-o. Só havia uma coisa a fazer. Cerrando os dentes, ele foi até a serraria e localizou a prancha que usara no dia anterior. Como os carpinteiros ainda não a haviam incluído na ponte que estavam construindo, ele a pegou e voltou para a área dos barracões. Começou então a treinar do mesmo modo que no dia anterior. Não conseguiu ser tão rápido. Na verdade, durante a maior parte do tempo, só conseguiu caminhar. Mas enquanto se exercitava, suas dores diminuíram. Sua dor de cabeça esmoreceu. Seus pés e ombros ainda doíam, e ele sentia uma exaustão insistente, mas não passou a vergonha de cair. Durante o treino, ele passou diante dos barracões dos outros carregadores. Mal era possível distinguir aqueles homens dos da Ponte 4, os mesmos coletes escuros manchados de suor sobre troncos nus ou camisas frouxas. Havia alguns estrangeiros, tailenos e vedenos, na maioria das vezes, mas se igualavam no aspecto desmazelado, nos rostos barbudos e nos olhares assombrados. Alguns indivíduos o olhavam com hostilidade. Estariam receosos de que seus treinos fossem incentivar que os outros chefes de ponte os obrigassem a treinar também? Caladinho esperava que alguns carregadores da Ponte 4 se juntassem a ele em seus exercícios. Afinal, eles o haviam obedecido durante a batalha e até o ajudaram a cuidar dos feridos. Sua esperança foi em vão. Alguns carregadores o observavam, outros o ignoravam. Ninguém se envolveu. Após algum tempo, Sil pousou na extremidade da prancha, como uma rainha em seu palanquim. "Estão falando de você", disse ela quando ele passou de novo pelo barracão da Ponte 4. "Não me surpreende", disse Caladinho, entre arquejos. "Alguns acham que você enlouqueceu, como aquele homem que só fica sentado olhando para o chão. Disseram que a tensão da batalha afetou sua mente. Talvez eles tenham razão. Eu não tinha pensado nisso." "O que é loucura?" perguntou ela, sentada com uma das pernas contra o peito, enquanto sua vaporosa saia esvoaçava ao redor de suas panturrilhas e desaparecia em bruma. "É quando os homens não pensam direito", respondeu Caladinho, feliz com a distração daquela conversa. "Parece que os homens nunca pensam direito." "A loucura é pior do que o estado normal", disse Caladinho, sorrindo. "Na verdade, depende das pessoas ao redor. Até que ponto você é diferente delas? A pessoa que se destaca é louca, eu acho." "Então as pessoas votam para decidir?" perguntou ela, fazendo uma careta. "Bem, não de forma tão ativa, mas a ideia é essa." Ela permaneceu pensativa por mais algum tempo. "Caladinho, por que os homens mentem? Eu entendi o que são as mentiras, mas não sei por que as pessoas mentem." "Muitas razões", disse Caladinho, limpando o suor da testa com a mão livre, depois usando-a para equilibrar a prancha. "Seria loucura? Não sei se eu diria isso. Todo mundo mente. Talvez todos vocês sejam loucos." Ele riu. "Sim, talvez. Mas se todo mundo mente", disse ela, apoiando a cabeça no joelho, "então aquele que não mente é o único louco, certo? Não foi o que você disse antes?" "Foi, mas não acho que exista por aí alguma pessoa que nunca mentiu." "Dalinar." "Quem?" "O tio do rei", disse Sil. "Todo mundo diz que ele nunca mente. Até os carregadores da Ponte 4 falam sobre isso de vez em quando." "É verdade, o espinho negro. Caladinho ouvia falar dele desde garoto. Ele é olhos claros. Isso significa que ele mente. Mas eles são todos iguais, Sil. Quanto mais nobres parecem, mais corruptos são por dentro. É tudo hipocrisia." Ele ficou em silêncio, surpreso com a veemência de seu ressentimento. "Raios o partam, Amaran. Você fez isso comigo." Ele já havia se queimado demais para confiar nas chamas. "Eu não acho que os homens sejam sempre assim.
disse ela, com ar distraído, uma expressão distante no rosto. Kaladin esperou que ela continuasse, mas ela não o fez. Ele passou pelos homens da Ponte 4 novamente. Muitos deles descansavam, encostados à parede do barracão, esperando que a sombra da tarde viesse cobri-los. Raramente esperavam do lado de dentro. Talvez fosse deprimente permanecer confinado o dia inteiro, até para carregadores de pontes. Sil, disse ele, por fim, você ia dizer alguma coisa? Acho que já ouvi homens falarem a respeito de uma época em que não havia mentiras. Existem histórias sobre as épocas dos arautos, quando os homens eram regidos pela honra, mas as pessoas estão sempre falando sobre tempos supostamente melhores. É só observar. Um homem se junta a um novo pelotão de soldados, e a primeira coisa que faz é falar sobre como seu antigo pelotão era maravilhoso. Nós nos lembramos dos tempos bons e dos tempos ruins, e nos esquecemos que, na maioria das vezes, os tempos não são bons nem ruins, apenas são. Ele começou a trotar. O sol estava cada vez mais quente, mas queria se mover. As histórias provam isso, prosseguiu ele, bufando. O que aconteceu com os arautos? Eles nos abandonaram. O que aconteceu com os cavaleiros radiantes? Caíram em desgraça. O que aconteceu com os reinos da época? Desmoronaram quando a igreja tentou assumir o poder. Não se pode confiar em ninguém que tenha poder, Sil. O que se pode fazer, então? Não ter líderes? Não. Dar o poder aos olhos claros e deixar que o poder os corrompa. E depois, tentar ficar o mais longe possível deles. Suas palavras lhe pareceram vazias. O que ele conseguira se mantendo longe dos olhos claros, parecia sempre em meio a eles, atolado nos lamaçais que criavam com seus complôs, manobras e cobiça. Sil permaneceu em silêncio. Depois do último percurso, Kaladin decidiu interromper seus exercícios. Não podia correr o risco de se esgotar de novo. Foi então devolver a prancha. Os carpinteiros coçaram a cabeça, mas não reclamaram. Ao retornar à área dos carregadores, notou que um pequeno grupo, incluindo Rocha e Teft, estava conversando e olhando para ele. Sabe, falar com você provavelmente não melhora em nada minha reputação de maluco, disse ele a Sil. Vou tentar parar de ser tão interessante, disse ela, pousando no ombro dele. Ela botou as mãos na cintura, depois se sentou sorridente, obviamente satisfeita com seu comentário. Antes que pudesse retornar ao barracão, Kaladin viu que Gaz atravessava a serraria às pressas e se encaminhava em sua direção. Você, disse ele, apontando para Kaladin. Espere um pouco. Kaladin parou e o aguardou de braços cruzados. Tenho notícias para você, disse Gaz, estreitando o único olho. O Lumínobre Lamaril ouviu falar do que você fez com os feridos. Como? Raios, garoto! Você achou que as pessoas não iam comentar? O que você pretendia fazer? Esconder 3 homens no meio do resto? Kaladin respirou fundo, mas se conteve. Gaz tinha razão. Certo, mas que importância tem isso? Nós não atrasamos o exército. Pois é, disse Gaz, mas o Lamaril não gosta muito da ideia de pegar e alimentar carregadores que não possam trabalhar. Ele levou o assunto ao grão-príncipe Sadeias e sugeriu que você fosse pendurado. Kaladin sentiu um calafrio. Ser pendurado significa ser deixado ao relento sobre uma grande tormenta, para que o pai das tempestades o julgasse. Era praticamente uma sentença de morte. E então? O Lumínobre Sadeias não permitiu que ele fizesse isso, disse Gaz. O quê? Será que julgara mal Sadeias? Mas não, aquilo devia ser parte do roteiro. O Lumínobre Sadeias, disse Gaz, com ar sombrio, disse a Lamaril que deixasse você cuidar dos homens, mas proibiu que eles recebam comida e pagamento enquanto não puderem trabalhar. Disse que isso mostraria por que ele é obrigado a deixar carregadores para trás. Aquele crenguejo, murmurou Kaladin. Gaz empalideceu. Shhh, é do grão-príncipe que você está falando, garoto. Ele olhou ao redor para verificar se alguém estava à escuta. Ele está tentando fazer dos meus homens um exemplo, disse Kaladin. Quer que os outros carregadores vejam os feridos sofrendo e passando fome. Quer mostrar que está fazendo uma caridade ao deixar os feridos para trás. Bem, talvez ele tenha razão. Isso é cruel, disse Kaladin. Ele traz de volta os soldados feridos. Deixa os carregadores para trás porque é mais barato encontrar novos escravos
do que cuidar dos escravos feridos. Gas não respondeu. Obrigado por me trazer a notícia. Notícia? Vociferou Gas. Eu fui enviado para lhe dar ordens, Fidalgote. Não tente pegar comida extra no refeitório para os seus feridos, pois não vai conseguir. Dito isso, ele se afastou, resmungando consigo mesmo. Kaladin voltou para o barracão, pai das tempestades, onde conseguiria comida suficiente para alimentar 3 homens. Podia dividir suas próprias refeições com eles, mas os carregadores só recebiam comida suficiente para se manterem nutridos. Não havia nenhum excesso. Alimentar um homem só já seria difícil. Dividir suas refeições por 4 deixaria os feridos fracos demais para se recuperarem, e ele fraco demais para carregar a ponte. E ele ainda precisava obter antissépticos. Esprenos de putrefação e doenças matavam mais homens em uma guerra do que os inimigos. Kaladin se aproximou dos homens que espaireciam perto do barracão, quase todos entretidos com as habituais atividades dos carregadores. Deitar-se no chão e olhar sem ânimo para o céu. Sentar-se no chão e olhar sem ânimo para os pés, ou permanecer de pé e olhar sem ânimo para o horizonte. A Ponte 4 não teria plantão naquele dia, e eles não teriam trabalhos internos até o 3º sino da tarde. Gas disse que nossos feridos não receberão comida nem pagamento até se recuperarem, disse Kaladin. Alguns dos homens, Sigzil, Pit e Kuf, assentiram, como se já esperassem aquela notícia. O grão-príncipe Sadeias quer nos fazer de exemplo, quer provar que não vale a pena curar carregadores, e para isso vai deixar que Robert, Leiten e Dabd morrerem de uma forma lenta e dolorosa. Kaladin respirou fundo. Eu quero juntar nossos recursos para comprar remédios e conseguir comida para os feridos. Nós poderemos manter esses 3 vivos se alguns de nós dividirmos nossas refeições com eles. E vamos precisar de mais ou menos umas 20 claretas para comprar os remédios e suprimentos certos. Quem tem alguma coisa que possa compartilhar? Os homens o olharam fixamente, e então Moash começou a rir. Outros se juntaram a ele. Depois se dispersaram, com gestos de desdém, deixando Kaladin com a mão estendida. Na próxima vez pode ser vocês, gritou ele. O que vocês fariam se precisassem de tratamento? Eu morreria, disse Moash, sem se dar ao trabalho de olhar para trás. No campo, rapidamente, em vez de morrer aqui aos poucos. Kaladin abaixou a mão e suspirou. Ao se virar, quase esbarrou em Rocha. De pé, com os braços cruzados, o alto e corpulento Papaguampas parecia uma estátua de bronze. Kaladin olhou para ele, esperançoso. Não tenho mais nenhuma esfera, disse Rocha com um grunhido. Já gastei tudo. De qualquer forma, não teria adiantado. Só nós 2 não teríamos como comprar os medicamentos. Eu vou doar um pouco de comida, rosnou Rocha. Kaladin olhou para ele, surpreso. Mas só para aquele homem com a flecha na perna, disse Rocha, ainda com os braços cruzados. Robert? Sei lá qual é o nome dele, respondeu Rocha. Ele parece que pode melhorar. O outro vai morrer, com certeza. E eu não tenho nenhuma piedade por um homem que fica sentado sem fazer nada. Para o outro, você pode contar com a minha comida. Parte dela. Kaladin sorriu, ergueu a mão e apertou o braço do homem. Obrigado. Rocha deu de ombros. Você ficou com o meu lugar. Se não fosse isso, eu estaria morto. Kaladin sorriu diante desse raciocínio. Eu não morri, Rocha. Você estaria vivo. Rocha balançou a cabeça. Eu estaria morto. Tem alguma coisa estranha em você. Todos os homens já notaram, mesmo que não queiram falar disso aí. Eu olhei o lugar que você ocupou na ponte. As flechas acertaram todos os lugares em volta, ao lado da cabeça, ao lado das mãos, mas não acertaram você. Sorte. Isso aí não existe. Rocha olhou para o ombro de Kaladin. Além disso, tem esse Mafalik que está sempre seguindo você. O enorme Papaguampas fez uma respeitosa mesura para Sil e depois fez um estranho gesto, tocando o próprio ombro e a testa. Kaladin teve um sobressalto. Você a vê? Ele olhou para Sil. Sendo um espreno de vento, ela podia aparecer para quem escolhesse, o que geralmente significava apenas Kaladin. Sil parecia espantada. Não, ela não aparecera para Rocha especificamente. Eu sou a Laiku,
disse Rocha. Isso significa... Rocha fez uma carranca. Terrabaixistas bêbados de ar. Vocês não sabem nada que preste? De qualquer jeito, você é especial. A Ponte 4 perdeu 8 carregadores ontem, contando os 3 feridos. Eu sei, disse Caladim. Eu quebrei minha promessa. Disse que não ia perder nenhum. Rocha riu ironicamente. Nós somos carregadores de pontes. Nós morremos. É assim que isso aí funciona. Daria no mesmo você prometer que faria as luas se juntarem. O homem-zarrão se virou e apontou para um dos outros barracões. Das pontes que foram atacadas, a maioria perdeu muitos homens. 5 pontes caíram. Cada uma perdeu mais de 20 homens, e os soldados tiveram que ajudar a carregar as pontes de volta. A ponte 2 perdeu 11 homens, e nem foi alvo das flechas. Ele se virou de novo para Caladim. A ponte 4 perdeu 8. 8 homens durante uma das piores incursões da estação, e talvez você consiga salvar 2 deles. A ponte 4 foi a que perdeu menos homens, entre as pontes que os parchindianos tentaram derrubar. A ponte 4 nunca é a que perde menos homens. Todo mundo sabe disso aí. Sorte. Rocha o interrompeu, apontando um grosso dedo para ele. Terrabaixista bêbado de ar. Fora apenas sorte, mas, bem, Caladim podia aceitar o fato como uma pequena bênção que fora. Não havia sentido em discutir com alguém que finalmente decidira ouvi-lo. Mas um homem só não era o bastante. Mesmo que ele e Rocha reduzissem suas rações pela metade, um dos feridos passaria fome. Caladim precisava de esferas. Precisava desesperadamente de esferas. Mas era um escravo. A maior parte dos meios de se ganhar dinheiro era ilegal para ele. Se ao menos tivesse alguma coisa para vender, mas não possuía nada, ele... Um pensamento lhe ocorreu. Venha, disse ele, começando a se afastar do barracão. Rocha o acompanhou, curioso. Caladim percorreu a serraria até encontrar Gás, que conversava com um chefe de ponte em frente ao barracão da Ponte 3. Como já estava se tornando comum, Gás empalideceu quando Caladim se aproximou e fez menção de fugir. Gás, espere! Disse Caladim, levantando a mão. Tenho uma proposta para lhe fazer. O sargento de ponte se imobilizou. Ao seu lado, o chefe da Ponte 3 fechou a cara. De repente, a maneira como os outros carregadores de pontes vinham tratando Caladim fez sentido. Estavam incomodados com o fato de que a Ponte 4 saíra de uma batalha em tão boas condições. A Ponte 4 tinha fama de ter má sorte. Todos precisavam de alguém que pudesse olhar de cima, e as outras equipes de ponte tinham o pequeno consolo de não estarem na Ponte 4. Caladim invertera a ordem das coisas. O chefe da Ponte 3, dono de uma barba escura, retirou-se, deixando Caladim e Rocha a sós com Gás. O que vai oferecer dessa vez? Perguntou Gás. Esferas foscas? Não, disse Caladim, pensando rápido. Aquilo teria que ser tratado com muito cuidado. Estou sem esferas, mas não podemos continuar assim, com você me evitando e os outros chefes de ponte me odiando. Não sei o que posso fazer a esse respeito. Vou lhe dizer, respondeu Caladim, como se subitamente tivesse tido uma ideia. Tem alguma equipe destacada para recolher pedras hoje? Tem, disse Gás, apontando por cima do ombro. A Ponte 3. Busic estava tentando me convencer de que a equipe dele está fraca demais para ir. Tormentas me levem, mas eu acredito nele. Perdeu 2/3 dos homens ontem, e eu é que vou levar uma bronca quando eles não conseguirem recolher pedras suficientes para bater a cota. Caladim sorriu solidariamente. Aquele era um dos trabalhos menos desejáveis que havia. Era preciso sair do acampamento e encher vários carroções com pedras grandes. Eram essas pedras que, transformadas em grãos pelos transmutadores, alimentavam os exércitos. Só que, por motivos que só os próprios transmutadores conheciam, a tarefa era mais fácil com pedras grandes e soltas, então os homens as catavam. Recolhê-las era um trabalho estafante e tedioso, perfeito para carregadores de pontes. Por que você não envia outra equipe? Perguntou Caladim. Ora, você sabe o problema que isso dá. Se acharem que estou favorecendo alguma equipe, vou ouvir reclamações para sempre. Ninguém vai reclamar se você passar esse trabalho para a Ponte 4. Gás olhou para ele, semicerrando o único olho.
Pensei que você não fosse gostar de ser tratado de forma diferente. Deixe esse trabalho comigo, disse Kaladin, fazendo uma careta. Só dessa vez. Escute, Gaz, não quero passar o resto do meu tempo aqui discutindo com você. Gaz hesitou. Seus homens vão ficar furiosos. Não quero que eles pensem que a ideia foi minha. Vou dizer a eles que foi minha. Tudo bem, então. No terceiro sino, estejam no posto de controle a oeste. A ponte 3 pode lavar as panelas. Ele se afastou às pressas, como que para se safar antes que Kaladin mudasse de ideia. Rocha se postou ao lado de Kaladin. Você sabe que o homenzinho tem razão. Os homens vão odiar você por causa disso. Estão esperando um dia tranquilo. Eles vão superar. Mas por que mudar para um trabalho mais duro? É verdade, você é louco, não é? Talvez, mas essa loucura vai nos tirar do acampamento. E qual a vantagem disso? Significa tudo, disse Kaladin. Significa a vida e a morte. Nós vamos precisar de mais ajuda. Outra equipe de ponte? Não, quero dizer que nós, você e eu, vamos precisar de ajuda. Mais um homem, pelo menos. Ele observou o pátio e se concentrou em uma figura sentada à sombra do barracão da Ponte 4. Teft, o grisalho carregador, não estava no grupo que iria de Kaladin mais cedo, mas fora muito útil no dia anterior, ajudando Rocha a carregar Leiten. Kaladin respirou fundo e atravessou o pátio, seguido por Rocha. Sil decolou de seu ombro e zuniu no ar, dançando em uma súbita rajada de vento. Teft levantou os olhos quando Kaladin e Rocha se aproximaram. O homem mais velho fora buscar seu desjejum e estava comendo sozinho, segurando um pedaço de pão por baixo da tigela. Com a barba manchada de ensopado, ele fitou Kaladin com cuidado antes de limpar a boca com a manga da camisa. Faço questão da minha comida, filho, disse ele. Eles não dão o suficiente nem para um homem, imagine 2. Kaladin se agachou na frente dele. Rocha se encostou à parede e cruzou os braços, observando em silêncio. Preciso de você, Teft, disse Kaladin. Eu já falei. Não estou falando da sua comida. Estou falando de você, de sua lealdade. O homem mais velho continuou a comer. Assim como Rocha, ele não tinha marcas de escravo. Kaladin não conhecia a história deles. Só sabia que aqueles homens o haviam ajudado quando outros se recusaram. Ainda não estavam completamente derrotados. Teft, começou Kaladin. Eu já ofereci minha lealdade antes, disse Teft. Muitas vezes. O resultado é sempre o mesmo. Já traíram sua confiança? Perguntou Kaladin calmamente. Teft bufou. Pelas tormentas, não. Eu é que traí a confiança. Você não pode confiar em mim, filho. Meu lugar é aqui, como carregador de pontes. Eu precisei de você ontem e você me impressionou. Por acaso, eu decido isso, disse Kaladin. Teft, todos nós fracassamos de um modo ou de outro, ou não seríamos carregadores de pontes. Eu falhei, meu próprio irmão morreu por minha culpa. Então por que continuar se importando? É isso ou desistir e morrer. E se a morte for melhor? Tudo sempre retornava a esse problema. E era por aquela razão que os carregadores não se importavam em ajudar os feridos. A morte não é melhor, disse Kaladin, olhando Teft nos olhos. Ah, é fácil dizer isso agora, mas quando você está à beira do abismo e olha para as profundezas escuras, você muda de ideia, como Robert, como eu. Ele hesitou, vendo alguma coisa nos olhos do homem, e acho que você também já passou por isso. É, disse Teft, baixinho. É, já passei. Então, você está conosco? Perguntou Rocha, agachando-se. Conosco? Pensou Kaladin, com um leve sorriso. Teft olhou de um para o outro. Posso ficar com a minha comida? Pode, disse Kaladin. Teft deu de ombros. Está bem, então, eu acho. Nada pode ser pior do que ficar sentado aqui, só esperando a morte. Kaladin estendeu a mão. Teft hesitou, depois a apertou. Rocha também estendeu a mão. Rocha. Teft terminou de apertar a mão de Kaladin e depois apertou a dele. Meu nome é Teft. Pai das tempestades, pensou Kaladin. Esqueci que a maioria deles não se dá o trabalho de perguntar os nomes dos outros. Rocha? Que nome é esse? Perguntou Teft. É um nome idiota, disse Rocha, o rosto impassível. Mas pelo menos tem significado.
O seu significa alguma coisa? Acho que não, disse Teft, coçando a barba rala. Rocha não é meu verdadeiro nome, admitiu Papaguampas, mas é o que os terrabaixistas conseguem pronunciar. Qual é o seu verdadeiro nome, então? Perguntou Teft. Você não vai conseguir falar. Teft ergueu uma sobrancelha. Numuhuku makiaki aila numamor, disse Rocha. Após alguma hesitação, Teft sorriu. Bem, acho que, nesse caso, Rocha está ótimo. Rocha riu e sentou-se. Nosso chefe de ponte tem um plano. Alguma coisa gloriosa e audaciosa. Isso aí tem a ver com passarmos a tarde carregando pedras no calor. Kaladin sorriu e se inclinou para a frente. Temos que colher um certo tipo de planta, um junco que cresce em pequenos tufos fora do acampamento.